eu sempre aceito desafio. E hoje eu fui desafiado aqui na casa, as pessoas dizendo que as pessoas do Brasil, a população do Brasil, vive muito melhor do que a população de Cuba. E eu disse, isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas o desafio está aceito. Eu, rapidamente, peguei os dados oficiais dos dois países e vou mostrar aqui, para a gente ver se a população de Cuba vive melhor que a população do Brasil, de um todo. Né? É claro que no Brasil existe um grupinho muito pequeno, como no resto do mundo, de pessoas bilionárias que vivem muito bem, que isso não existe lá em Cuba. Mas eu vou dizer alguns dados aqui, só para a gente ter uma noção de como que vive a população cubana, de como que vive a população brasileira. Primeiro, acesso à água. Olha o que nós estamos discutindo aqui, ó. Acesso à água. 91% da população de Cuba tem acesso à água tratada. No Brasil, esse índice não chega a 60% da população. Né? Para dar um exemplo. Acesso a esgoto. Nós estamos falando de esgoto aqui, que está jogando esgoto lá no coisa, e eu sou totalmente favorável à convocação da BRK. Lá em Cuba, senhor presidente, 98% da população tem acesso a esgoto tratado. No Brasil, não chega a 40% da população. No Brasil, não chega. Acesso à moradia. 85% da população cubana tem casa própria. E 15% aluga a casa do governo, que paga no máximo $2, ou seja, R$6 por mês. É o máximo que pode cobrar lá. Né? Então, ou seja, 100% da população, só mais 2 minutos, senhor presidente, tem acesso a moradia decente. Mais 2 minutos, Vossa Excelência. Desemprego no Brasil. Milhões de pessoas, mais de 13%. Mais de 13 milhões. Desemprego em Cuba, inexistente, que é abaixo de 2%. Todo mundo sabe de economia, se baixar de 5%, não há desemprego. Lá em Cuba é menos de 2%. Ou seja, todo mundo tem sua renda, todo mundo tem seu trabalho. Mas vamos lá. Vamos ver se a maioria da população vive melhor. Turismo. Um paísinho, tamanhozinho de Cuba, recebe quase 5 milhões de turistas por ano. Brasil, desse tamanho, recebe 4 milhões de turistas. Como é que pode um paísinho daquele tamanhozinho receber mais turistas que o Brasil? Toda essa infraestrutura, toda a educação do povo tem a ver com isso. Então é só para a gente ter uma ideia. Educação. 99,8% da educação cubana tem acesso à educação e são educados. Pessoas que vivem lá em Cuba abaixo da linha da pobreza, 0. Não existe, isso é dado oficial da ONU. Não existe ninguém em Cuba que vive abaixo da linha da pobreza. Cuba, na educação, ele tem quase o dobro da média desses testes que faz a nível nacional, internacional, da média na América Latina, deputado Cleito. As notas dos estudantes cubanos é quase o dobro da média do segundo colocado. Do Brasil, que não é nem o segundo, imagina qual que é a média, a superioridade. E Cuba, na América Latina, é o único país que não existe desnutrição infantil. Todas as crianças cubanas, ela tem alimentação, tem acesso à saúde e à moradia decente. Então, companheiros, a gente não tem informação é uma coisa. Agora, a gente querer permanecer na ignorância é outra coisa. Hoje, as informações estão aí. A gente precisa abandonar esses fake news e discutir a coisa da maneira como são. Mas para fazer alguma comparação com o Brasil, vamos lá. 8% de pessoas no Brasil, ou seja, 16 milhões, vivem abaixo da linha da pobreza. Inclusive, nós estamos relatados aqui, eu tenho falado isso, no Tocantins, 140 mil pessoas não têm o que comer. 140 mil. No Brasil, 26% da população é pobre. Isso tudo, gente, dá 60 milhões de pessoas, quase 80 milhões de pessoas. A média... Para encerrar, eu queria dizer o seguinte, e que para Cuba, um país pequenininho, sem recursos naturais,
sob o embargo dos Estados Unidos. Ou seja, o que significa o embargo? Nem remédio Cuba pode implantar, pode importar. Não pode importar. Exatamente porque a riqueza do nosso país, que é muito grande, ela é concentrada na mão de poucos. E essa elite perversa que tem no nosso país, que controla o Estado, que controla a riqueza do nosso país, não permite que a riqueza seja distribuída. Não permite na nossa história. Toda vez que um governo inicia esse processo de distribuição da renda e da riqueza do nosso país, essa elite junta com a sua estrutura e derruba o governo. Todos os golpes no que aconteceu no nosso país, inclusive quando derrubou a presidente Dilma, ela está por trás essa grande concentração da riqueza que tem no nosso país. Porque o governo que começa a distribuir a riqueza, a distribuir as oportunidades do nosso país, elas são derrubadas. Então, eu queria dizer que o modelo cubano pode servir para o modelo cubano. Nós podemos ter divergência. Agora, o mundo real mostra que a totalidade da população cubana vive muito melhor do que a totalidade da nossa população. Agora, uma pequena parcela do nosso país, que são abonados, que recebem recursos, esses podem viver melhor que os cubanos. Mas a grande maioria do nosso povo não vive melhor que os cubanos e eles são exemplo. Aliás, quem olhar na internet vai ver. China, desse coronavírus, está lá e Cuba já está achando a cura do vírus do coronavírus lá. Já está achando, e China está junto com ele para fazer isso. Porque é uma educação e uma saúde de primeira linha, inclusive na frente de grandes países muito mais ricos que a Cuba. Só queria dar esse esclarecimento para contribuir um pouco para as pessoas melhorar o seu conhecimento, abandonar um pouco a ignorância e poder ter uma determinação para poder ser bem informado. Obrigado, senhor presidente.